Bem-vindo a esta nova aventura de descobrir coisas às quais muitas vezes não prestamos atenção. Todos nós sonhamos com aquele lugar onde não haverá luto, nem choro, nem dor. Este lugar maravilhoso não é nada menos que o paraíso. É a promessa de comunhão eterna com Deus, um reino de paz, alegria e amor perfeito. Um horizonte de esperança onde a alma encontra seu descanso final, no esplendor da presença divina. Neste vídeo descobriremos juntos como é o paraíso. Todos nós queremos estar lá um dia. Mas antes que esse dia chegue, vamos tentar mergulhar naquilo que ele é, para nos encorajarmos a aspirar mais a esse lugar maravilhoso. Então sente-se confortavelmente, porque você terá as respostas para as perguntas relacionadas a este lugar. Ao lermos as Escrituras, descobrimos que o céu não é simplesmente descrito como um lugar físico distante, mas como a própria morada de Deus. Um lugar onde sua onipotência e amor se manifestam em sua forma mais plena. O céu, como descrito na Bíblia, é frequentemente visto como a realização máxima da vida do homem. A promessa de Deus, o reino celestial é um lugar de paz eterna, alegria e comunhão com o divino. Este reino celestial contrasta fortemente com a vida terrena, livre de sofrimento, dor e morte. As Escrituras pintam um quadro vívido do céu, oferecendo um vislumbre de seu esplendor e natureza divina. No centro dessas descrições está a crença de que o céu não é apenas um lugar, mas um estado de perfeita harmonia e união com Deus, onde a alma encontra seu verdadeiro lar. No livro do Apocalipse, o céu é descrito em detalhes radiantes. O apóstolo João, em uma visão mencionada em Apocalipse 21, versículos 1 a 2, diz: "Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para seu marido. Esta cidade é descrita como tendo ruas de ouro puro e portões de pérola, resplandecentes com a glória de Deus, como visto em Apocalipse 21, versículo 21. Apocalipse 21, versículo 4 nos diz: "Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre." Os ensinamentos de Jesus nos evangelhos lançam ainda mais luz sobre a natureza do céu. Ele frequentemente se refere ao céu como o reino dos céus, enfatizando suas dimensões espirituais, em vez de suas características físicas. Em Mateus 5, versículo 3, ele proclama: "Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence." Em João 14, versículos 2 a 3, Jesus assegura aos seus discípulos que o céu é um lugar preparado para eles por Deus, onde serão acolhidos na comunhão eterna. O papel dos anjos no céu, conforme descrito na Bíblia, ressalta a ordem e a santidade deste reino divino. Os anjos são frequentemente descritos como mensageiros e servos de Deus, que o adoram e realizam sua vontade. Na visão de Isaías, em Isaías 6, versículo 3, os serafins são vistos ao redor do trono de Deus, cada um com 6 asas, clamando: "Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória." Esses seres angélicos desempenham um papel crucial na manutenção da santidade e do louvor que caracterizam o céu. Nos evangelhos, Jesus transmite ensinamentos profundos sobre o céu, que ele frequentemente apresenta como uma realidade presente e uma promessa futura. Suas parábolas e sermões tecem fios complexos que revelam o reino dos céus como acessível aos crentes aqui e agora, ao mesmo tempo em que descrevem seu cumprimento final na era vindoura. Jesus frequentemente usa parábolas para descrever a natureza do céu, como visto no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Lá ele compara o reino dos céus a uma semente de mostarda, que começa pequena, mas cresce até se tornar uma grande árvore. E ao fermento, que se decompõe completamente, permeia a massa. Essas parábolas enfatizam o poder transformador e penetrante do reino dos céus, que começa no coração dos crentes e se espalha por suas vidas e comunidades. Além disso, Jesus afirma a necessidade de humildade e fé infantil para entrar no reino dos céus. Em Mateus 18, versículo 3, ele diz: "Eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus." Tais ensinamentos enfatizam a importância da simplicidade, confiança e humildade.
Jesus também deixa claro que o reino dos céus não é alcançável por meio de realizações humanas, mas pela graça divina, enfatizando assim o aspecto relacional entre Deus e a humanidade. Em João 14, versículo 6, ele declara: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Ele se posiciona, portanto, como o mediador essencial entre a humanidade e a realidade celestial. As bem-aventuranças encontradas em Mateus 5, versículos 3 a 12, explicam ainda mais a bênção daqueles que incorporam os valores do reino dos céus, incluindo os pobres de espírito, os mansos e os pacificadores. Esses ensinamentos pintam um quadro de uma comunidade celestial marcada pela justiça, misericórdia e paz. À medida que nos aprofundamos nas páginas das Escrituras, descobrimos que os anjos desempenham um papel múltiplo e profundo no céu retratado pela Bíblia. Esses seres celestiais são frequentemente descritos como mensageiros, guerreiros, adoradores e ministros, refletindo as diversas responsabilidades que eles possuem na ordem divina estabelecida por Deus. Inúmeras referências a anjos aparecem na Bíblia, cada um revelando um aspecto de sua natureza e de seus deveres. Os anjos são vistos principalmente como mensageiros de Deus, transmitindo sua vontade divina à humanidade. O exemplo mais marcante é o do anjo Gabriel, que em Lucas 1, versículos 26 a 38, anuncia o nascimento do menino Jesus Cristo à Virgem Maria. Esse papel dos intermediários divinos ressalta sua importância na hierarquia celestial. Além de suas funções como mensageiros, os anjos também são representados como guerreiros poderosos. O arcanjo Miguel, que lidera o exército de Deus contra as forças do mal, incorpora esse aspecto guerreiro. É o que diz Apocalipse 12, versículos 7 a 9. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. O dragão perdeu a batalha, e ele e seus anjos foram expulsos do céu. Esse enorme dragão, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, foi lançado na terra com seus anjos. Essas batalhas celestiais, muitas vezes invisíveis aos olhos mortais, ressaltam a guerra espiritual que fundamenta grande parte da narrativa bíblica. Outro papel central dos anjos é a adoração. No livro do Apocalipse, os anjos são frequentemente mostrados louvando e glorificando a Deus, com suas vozes tecendo uma sinfonia eterna de adoração ao redor de seu trono. Apocalipse 5, versículos 11 a 12 nos diz: Então olhei novamente e ouvi as vozes de milhares e milhões de anjos ao redor do trono, e também dos seres vivos e dos anciãos. Cantavam com forte voz: Digno é o Cordeiro que foi sacrificado de receber poder e riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Essa adoração incessante ressalta a função dos anjos como guardiões e participantes da liturgia divina do céu. Além disso, os anjos atuam como ministros do povo de Deus. Hebreus 1,14 os descreve como espíritos ministradores enviados para ministrar àqueles que herdarão a salvação. Esse papel ministerial é encontrado em vários episódios da Bíblia, como o do anjo que conforta Jesus no jardim do Getsêmani, em Lucas 22, versículo 43, nesses termos: Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. A relação entre o céu e o reino de Deus é um conceito profundo que está entrelaçado por toda a Bíblia, oferecendo insights profundos sobre o divino. O reino dos céus, um termo frequentemente usado por Jesus nos evangelhos, especialmente no livro de Mateus, reflete tanto uma realidade espiritual presente, quanto uma consumação futura onde o reinado soberano de Deus é plenamente realizado. Nos ensinamentos de Jesus, o reino de Deus é frequentemente retratado como um reino onde a vontade de Deus é perfeitamente feita, seu poder e autoridade são incontestáveis. Este reino não se limita a uma experiência distante, mas começa aqui e agora nos corações e vidas dos crentes. As parábolas do grão de mostarda em Mateus 13, versículos 31 a 32, ilustram a natureza dinâmica e crescente deste reino, enfatizando que ele começa pequeno, mas cresce para abranger todos os aspectos da vida. O livro do Apocalipse, especialmente Apocalipse 21, versículos 1 a 3, fornece outra camada de compreensão. Essa visão enfatiza a realização final do reino de Deus,
que abrange tanto o céu quanto a terra em uma criação renovada. O céu pode ser visto como o cumprimento máximo do reino de Deus, onde a promessa da vida eterna no reino de Deus é cumprida, ou a presença de Deus é totalmente atualizada. O reino de Deus está aqui e agora, muitas vezes invisível e inesperado, trabalhando em nós e ao nosso redor. No entanto, ela também nos impulsiona em direção a uma esperança futura, um tempo em que toda a criação estará sob o governo perfeito de Deus. Este duplo aspecto do reino presente e futuro encoraja os crentes a viver de acordo com os valores do reino agora, enquanto antecipam a plena realização das promessas de Deus. Ela nos exorta a buscar justiça, misericórdia e fidelidade, conforme enfatizado na mensagem de Jesus, em Mateus 5, versículo 7. Nesse contexto, o céu não é simplesmente um paraíso distante, mas uma realidade presente que molda nossas vidas e aspirações, imbuindo-as de propósito e esperança. Nos escritos sagrados, a presença de Deus no céu é descrita como o ápice da intimidade e comunhão divinas. Não podemos deixar de nos perguntar: como alguém pode realmente experimentar a essência de Deus neste reino celestial? A Bíblia lança luz profunda sobre esse encontro divino. No céu, a presença de Deus é imediata e manifesta, uma realidade além da nossa compreensão terrena. Passagens como a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 16, descrevem Deus habitando em luz inacessível, significando sua majestade transcendente. No livro do Apocalipse, a corte celestial é descrita como um cenário de adoração e culto contínuos, onde multidões de anjos e almas redimidas exultam na glória de Deus. Essa visão sugere que a experiência da presença de Deus não é simplesmente observação passiva, mas envolvimento ativo na adoração e na comunhão. Apocalipse 21, versículo 3, articula essa intimidade claramente. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Vejam, o tabernáculo de Deus está no meio de seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Isso significa um relacionamento que é transcendente e pessoal com o divino. Além disso, os ensinamentos de Jesus nos evangelhos enfatizam o aspecto relacional do céu, onde os crentes têm a garantia da residência eterna com Deus. A promessa de Jesus em João 14, versículos 2 a 3, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: Vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Isso ilustra a natureza acolhedora da presença de Deus, que é semelhante ao retorno dos fiéis ao lar. De acordo com essas descrições, experimentar a presença de Deus no céu é uma experiência avassaladora de paz, alegria e amor. É um estado em que a barreira entre o divino e o mortal é removida, permitindo uma experiência imediata da infinita bondade e glória de Deus. Essa presença não é um conceito abstrato, mas uma comunhão dinâmica e vivificante com o Criador. O paraíso terrestre é frequentemente descrito como o cumprimento máximo da promessa de Deus à humanidade. Não é simplesmente um lugar físico, mas uma realidade transcendente, onde a presença de Deus é plenamente realizada. Este reino divino é caracterizado pela paz absoluta, alegria e ausência de sofrimento. A Bíblia fornece diversas representações do céu, criando uma imagem multifacetada que convida os crentes a contemplar seu significado mais profundo. Em várias passagens das Escrituras, o céu é retratado como um lugar de comunhão eterna com Deus, um estado de felicidade incomensurável e uma morada de justiça e santidade. Nas Escrituras, o céu é retratado de muitas maneiras. O livro do Apocalipse, em seu capítulo 21, versículos 18 a 21, oferece um retrato vívido e simbólico, apresentando uma cidade celestial adornada com pedras preciosas, portões de pérolas e ruas de ouro. Essas imagens servem para ilustrar a glória e a majestade do céu, em vez de sugerir uma fisicalidade literal. Os evangelhos são ricos em ensinamentos de Jesus sobre o céu, ao qual ele frequentemente se refere como o reino dos céus ou o reino de Deus. Jesus descreve o céu como um lugar onde a vontade de Deus é perfeitamente feita, um reino de vida eterna e recompensa para os justos, como visto em Mateus 5, versículo 12, e João 14, versículos 2 a 3. O apóstolo Paulo também enfatiza a natureza espiritual do céu,
chamando-a de uma nova criação e um lar eterno livre de dor e tristeza. Refletindo sobre os insights dos ensinamentos dos padres da Igreja e de outros eminentes estudiosos cristãos, isso nos convida a uma compreensão profunda da essência do céu. Os primeiros padres da Igreja, como Agostinho de Hipona, João Crisóstomo e Gregório de Nissa, oferecem insights valiosos que nos ajudam a aprofundar nossa compreensão do reino celestial. Agostinho, em sua obra seminal, A Cidade de Deus, apresenta o paraíso como a manifestação máxima da visão beatífica, onde os fiéis experimentam a plenitude da presença de Deus. Ele sugere que o céu é um estado de paz perfeita e bem supremo, onde o amor a Deus e aos outros atinge sua forma mais pura. Essa visão transcende a compreensão terrena, oferecendo um vislumbre da intimidade divina. João Crisóstomo enfatiza o aspecto transformacional do céu, onde os crentes não apenas se reúnem com Deus, mas também passam por uma mudança profunda, tornando-se radiantes com a glória divina. Crisóstomo descreve o céu como um lugar de luz, pureza e alegria infinitas, onde os justos se deleitam na luz eterna de Deus. Gregório de Nissa, outro teólogo influente, oferece uma perspectiva mística. Ele descreve o céu como uma jornada sem fim em direção a Deus, uma ascensão eterna aos mistérios divinos. As imagens de Gregório ecoam o tema da deificação, onde as almas são gradualmente unidas à natureza divina, experimentando um crescimento contínuo no amor e no conhecimento. Outros estudiosos cristãos, como Tomás de Aquino, fornecem esclarecimentos adicionais. Com base nas Escrituras e na tradição, Tomás de Aquino descreve o céu como a visão de paz, onde o intelecto e a vontade estão perfeitamente alinhados com a vontade de Deus. Ele desenvolve a visão beatífica, descrevendo-a como a realização máxima dos desejos humanos e a mais alta forma de felicidade. Os primeiros padres da Igreja, estimados por suas contribuições inestimáveis aos ensinamentos cristãos, forneceram descrições contemplativas do céu que continuam a ressoar no pensamento cristão. Agostinho, um dos padres mais influentes, descreveu o céu como um estado de unidade suprema com Deus, onde a alma encontra verdadeira paz e realização. Ele enfatizou que o céu é um lugar de descanso e alegria eternos, livre das provações e tribulações da existência terrena. Gregório de Nissa ofereceu uma visão igualmente profunda, descrevendo o paraíso como uma jornada em direção à perfeição infinita. O céu é o progresso eterno da alma em direção a um relacionamento cada vez mais profundo com Deus. Essa visão se afasta da percepção estática do céu, sugerindo que a busca pela semelhança divina é uma ascensão sem fim. Além disso, João Crisóstomo, conhecido por sua eloquência, falou do céu em termos de pureza moral e espiritual. Ele compara o paraíso a uma cidade luminosa, onde os fiéis têm o privilégio de contemplar o rosto de Deus. Esse encontro divino é caracterizado por um sentimento avassalador de admiração e reverência, gerando um estado perpétuo de adoração e adoração. Os comentaristas também se basearam em imagens bíblicas para articular suas visões do céu. Por exemplo, eles frequentemente se referiam ao Apocalipse, que descreve o céu como a Nova Jerusalém. O trono de Deus é adornado com pedras preciosas e um rio de vida fluindo do trono de Deus. Esta representação simbólica enfatiza a beleza e o esplendor inerentes do reino celestial, reforçando sua natureza como um lugar de glória divina. Aqui estamos no final desta jornada na descoberta deste lugar maravilhoso, que para nós é algo real, ao qual todo cristão deve aspirar fortemente, porque existe vida após a morte. A questão é, onde passaremos nossa eternidade depois desta vida terrena? E para que isso aconteça no céu, é preciso viver segundo os ensinamentos do nosso Senhor Jesus, para que no último dia possa dizer: servo bom e fiel, entra na casa de teu Pai. Nossa oração por você é que cada pessoa permaneça continuamente na presença de Deus para se beneficiar deste lugar que nosso Senhor Jesus está preparando para cada um. Para aqueles que ainda não fizeram as pazes com Deus por meio de Jesus, oramos para que sejam tocados pelo Espírito Santo, para se juntarem a nós em direção ao destino do chamado celestial. Para isso, confesse com a sua boca que Jesus é Senhor, e creia em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça,
e com a boca se faz confissão para a salvação, como diz a Escritura. Todo aquele que nele crê não será envergonhado. Para aqueles que abandonaram o caminho da vocação celestial, para aqueles que estão prestes a desistir, oramos para que o Espírito Santo tome conta de seus corações, para que retornem ao caminho daquele lugar maravilhoso que é o paraíso. Sabemos que esse momento lhe fez bem, então curta bastante e compartilhe o vídeo para fazer o bem a alguém. Não hesite em se inscrever ativando o sininho, para estar sempre conosco e fortalecer nossa fé durante nossa peregrinação nesta terra, enquanto esperamos por este dia maravilhoso. Também aguardamos sua reação nos comentários sobre este tópico em relação à sua concepção de paraíso. Deus te abençoe e até a próxima, em nossa próxima viagem.